Calma aí, últimas verificações. Confirmações. Áudio bom, tudo direitinho. Então vamos lá. A gente tá aqui hoje para falar de Dark, só que de forma bem mais profunda. Porque, vamos falar sério, quem foi que entendeu completamente, assim, de coração mesmo, entendeu completamente aquela série? Você tem que ser, tipo, um mestre em filosofia para entender aquilo. Um professor há anos para entender aquela série. Pronto, peraí, tirando ecos. Então, vendo isso, depois de uma semana refletindo sobre o final, eu chamei um convidado que pudesse, de fato, explicar sobre o tempo, o espaço e a existência humana proposta nessa série. Vamos lá. Confirmem aí. Estão vendo o nosso convidado peludo? Esse é o professor Felipe, professor em filosofia. Por favor, Felipe, explica um pouco a área da filosofia que tu estuda para saber como tu pode ajudar a gente a entender aquela bagunça de árvore genealógica e de pulos no tempo. Eu já estudo filosofia, né, e trabalho na área, né, há um bom tempo. E já tem alguns anos, para falar a verdade, né? 10 anos, mais ou menos. E eu estudo, assim, diferentes correntes, autores, né? Mas um dos meus focos são as filosofias da existência. Não é a mesma coisa que existencialismo, mas é uma noção mais ampla, né? São filosofias que abordam o tema da existência. E aí você tem questões referentes à existência, ao tempo, à morte, a própria questão da vida, né? Então, dá para perceber que são temas que estão fortemente relacionados, né? Com Dark, né? Você indicaria algum episódio de Dark para os seus alunos? Seria, tipo, pedagógico? Ou a série viajou muito naquilo que a teoria escreveu sobre, assim? Porque a gente que é leigo super acredita que a viagem no tempo funciona daquela forma e o pessoal que escreveu leu muito para poder escrever a série, tá entendendo? Uhum. Assim, eu recomendaria a série como um todo, né? Assim, pra falar a verdade, porque eu acho que não daria para compreender muita coisa a partir de um só episódio, né? Não, um episódio não serve para nada, só para deixar dúvidas. Então, assim, eu penso que é interessante acompanhar, né, a série, ver a proposta da série. E eu não vi aqui com a ideia assim, com a ambição de explicar a coisa, né? Eu vou propor aqui uma leitura, uma interpretação possível. Então você já tá me dizendo que não tem como explicar Dark. Essa é a verdade. Ela é inexplicável. Não, assim, na verdade é porque eu parto do pressuposto de que o que nós podemos fazer, não só em relação a Dark, né, mas em relação a qualquer obra, né, é interpretar. Boa. Né, assim, existem boas interpretações e existem interpretações ruins, no final das contas, né, como dizia o Humberto Eco, né. Então, eu estou aqui para apresentar uma interpretação e espero que a minha interpretação seja boa. Já gostei. Já começo a aprender com você que esse negócio de querer fechamentos, explicações, pontos, talvez não seja o que eu deveria estar buscando ver na série. Talvez eu realmente pudesse ver só interpretações. Já gostei dessa perspectiva. Porque eu realmente... Eu tendo a querer finais, assim.
Assim, eu vou apresentar uma interpretação que eu creio seja abrangente. Então, assim, eu vou tentar responder o máximo possível, né, de questões, né, referentes à série. Então vamos lá Então, recapitular para a gente começar a te perguntar. A série, desde o início, apresentou um mundo que foi quebrado na sua linha do tempo, começou um looping. uhum, Foi primeira e segunda temporada, foi essas viagens do looping em 3 tempos diferentes. Ok, e um looping que se misturava mesmo, né? Que ele era impossível de ser quebrado, já que o cara era meio que tio dele mesmo. Então, se ele não fosse pro passado, ele não existia agora. uhum. Na segunda temporada, eu já tava pensando que era melhor explodir tudo com o apocalipse e começar de novo. Mas aí veio a terceira temporada pra Sim, dizer que a gente não sabe de nada nessa vida. E aí apresentou uhum, o mundo do Jonas com um tipo de looping sim, que se dividiu numa dualidade com o mundo da Eva, que também estava em looping. Então a série uhum, começou essa temporada agora apresentando uma dualidade, que é uma coisa bem humana. Ele até fala na série que os humanos tendem a ver dualidade, e existe muito mais sim, que isso, né? E aí ficou em um plano a Eva heroína, em outro plano o Jonas herói, mas eles tudo fazendo farinha do mesmo saco, fazendo a mesma uhum. cagada, cada um em seu mundo. E ali eu também estava Eram pensando naquela hora, por que não explode os esses dois dois mundos ao dançando, mesmo né? tempo, apaga isso do planeta Terra e a gente continua a história sem eles? Porque Uhum. Era uma dança entre eles, né? Uma dança entre os dois mundos, né? E quando você vê bilhões de outros filmes, o looping temporal é o pesadelo de toda pessoa metódica, porque ele é impossível de ser quebrado, né? Ele é meio Uhum. que um buraco no tempo. E a questão do looping trouxe o questionamento filosófico, eu acho, né? Porque eu não sei nem o que é um questionamento filosófico, de que se tudo estava programado no looping, o que a gente poderia realmente escolher? O que a gente poderia realmente mudar? Não importa o que a gente fizesse, sempre acabava no looping. Existe teoria sobre isso? Ou isso é viagem de série, de Volta para o Futuro 2? É assim, acredita-se que nossos atos já estão todos amarrados em uma linha? Ou a gente ainda pode ser espontâneo? Verdadeiramente espontâneo? Verdadeiramente livre? Livre, eu não vou nem usar essa palavra que a série me ensinou que liberdade não existe. O que é que tu pensa Eu, desse momento aí? bem, eu acho assim que em relação à liberdade, né? Tem a série faz uma referência, por exemplo, a filósofos como Nietzsche, né? O Schopenhauer, né? Dois filósofos alemães que discutiram muito essa questão, né? Do sentido da existência, né? Da temporalidade, da finitude, da liberdade, né? E Que, aliás, ajudou uma geração a colocar lá no Google. Nietzsche, liberdade, Schopenhauer. Acho que todo mundo deu um Google, assim, um fã que se preze deu um Google para saber o que Nietzsche aham. estava, o que ele estava fazendo quando pensou isso. Na verdade, assim, eu percebo que um dos elementos centrais na série e que aparece como um símbolo muito forte, marcante, é o fio de Ariadne, Por né? favor, fale-me É mais. bem, é bem recorrente na série, principalmente referente à relação entre o Jonas, né, e a Marta, né? Inclusive várias cenas, né, em que a Marta está interpretando a Ariadne, né? Ela fazia parte do grupo de teatro lá na escola, né? E tem inclusive uma peça que aparece na série, né? O- Se eu não me engano, tem até uma cena aliás, não somente uma, né? Há várias cenas em que realmente há menção a essa peça, né? Chega até a aparecer o livro, né? Então, o fio de Ariadne aí
é uma metáfora para o querer, para o desejo, né? E aí isso remete a tanto ao Nietzsche quanto ao próprio Schopenhauer, né? No sentido de que na abertura da terceira temporada tem uma frase do Schopenhauer que fala exatamente da relação entre liberdade e querer. Não sei se você está lembrado dessa frase. Qual seria? Alguém aí no É uma chat? frase, Help. é uma frase que diz que o, o, o homem, né, ele pode ser livre para agir, mas ele não é livre para querer o que ele quer. Ah, que ele não é livre em seus desejos. Isso, ele não é livre em seus desejos, né? É o sentido dessa frase do Schopenhauer. Isso remete fortemente a essa simbologia, né, presente no fio de Ariadne, né? Que o fio de Ariadne tem esse sentido de um fio, a existência é vista como um labirinto, e esse fio do querer é o que nos conduz nesse labirinto, né? Então, ele Seria é um aquele fio fio que do nos... labirinto do fauno? Como? Seria o fio relativo ao mito do labirinto do fauno, que ela deixa o fio Não, para ele encontrar? é o labirinto do Minotauro, né? É. Na mitologia grega, né? Você tem o Teseu, né? A Ariadne, ela dá ao Teseu o fio, né? Através do qual ele se orienta pelo labirinto. Né? Ela é a amada que entrega, né? O fio para Teseu, né? Para ele não ser vítima do Minotauro, né? Então, o fio aí de Ariadne tem essa relação com eu ia falar amor, mas na verdade é no sentido mais amplo, é com um eros, né? No sentido aqui não é simplesmente o amor entre duas pessoas, mas o querer, né? O desejo, o eros no sentido do desejo, né? No sentido metafísico mesmo, né? Mais profundo. Daquela Então conexão que, como ele tinha com a Eva, né? exatamente. Exatamente. É como você percebe na série que você mesmo falou desse elemento que o ser humano pensa em dualidades, né? Isso é mencionado na série, né? Em dualismo. O fio de Ariadne está aí. Ele é o que conecta essas duas facetas, né? Ele está referente refere ao desejo, né? Enfim, então a gente percebe que tem essa primeira questão, né, de que os personagens eles, eles não são livres para querer o que querem, mas há uma liberdade para agir. Só que durante a série toda nós vemos que eles estão cegos pelo desejo, né? Obcecados por aquilo que desejam. Eles ficam presos no loop, né, por causa disso. Trazendo para o nosso contexto, significa então que nós somos aquela frase, né? Escravos dos nossos desejos, porque eles sempre vão desejar as mesmas coisas. Então eles sempre vão ser guiados para o mesmo caminho, né? Uhum, de certa forma, né? Porque, na verdade, a grande questão é que o desejo deles o cegou. A série é tão rica em simbologias, tem uma personagem especificamente que enxergou mais longe que todos eles. Diga-me. E é interessante que ela tem heterocromia, né? Que é a Cláudia. Cláudia. Então, o que eu vejo assim na série, pelo menos, eu vou fazer aqui uma interpretação e vai se basear em dois autores que eu estudo, né? Que é o Nietzsche e o Heidegger, certo? E aí, enfim, como eu estava dizendo no começo, é uma leitura, uma interpretação, e eu acho que ela ajuda, de certa forma, a compreender muita coisa.
né? E também tem um terceiro autor que seria um pouco assim do Freud. E eu acho também que esses três autores, eles tiveram um impacto muito forte na cultura contemporânea, né? Na literatura, enfim, no cinema mais de arte, né? Mais erudito. Então, a gente percebe que tem são três autores de língua alemã, né? Nietzsche, Heidegger e o Freud, né? Não é à E a toa série é que... alemã. É. Né? Então, eu gostaria, assim, de primeiro chamar a atenção, a gente está falando aqui sobre o fio de Ariadne, né? O fio do desejo. Daí a gente percebe, primeiramente, quando se fala aqui de desejo, essa questão do desejo remete à dualidade, né? Mais especificamente, o Eros envolve um amante e um amado, né? Os personagens que desempenhavam esse papel eram, respectivamente, o Jonas, né? E a Marta, né? E o desejo, né, ele enlaçou, ele enredou esses personagens, né, não só eles, né, como os universos dos quais eles faziam parte, né, porque tem um universo em que o Jonas, o universo a Marta está em dois universos, né, o Jonas originalmente só está em um, né, que ele não nasceu no outro. Foi parar no outro, né? A gente vê isso no decorrer da série. Eu posso falar? Assim, Pode! É porque eu tô preocupado com a questão do spoiler também, né? Não, já passou uma semana. Já passou uma semana, quem assistiu já tinha que assistir. Eu esperei uma semana para não ter essa preocupação. Pode falar à vontade aí. Quem é fã, já assistiu. Já assistiu, né? Se não, pessoal, vai embora, assiste e depois volta. Pronto. Então eu vejo assim que, como eu estava dizendo, né, o fio de Ariadne, ele é um símbolo, né, que remete a esse nó, a esse enredamento, né, desses dois personagens, né, e esses dois personagens, na verdade, são dois símbolos. Vai ver isso já já. Então, esse fio do desejo, esse fio do querer, tem uma forte conotação metafísica, né? E ele tem tudo a ver, portanto, com a questão do loop. O loop, se a gente for analisar, pelo menos de acordo com a perspectiva mais nietzschiana, e também eu posso dizer que, de alguma forma, por um viés não só do pensamento do Nietzsche, como do Heidegger, né? O Heidegger foi leitor do Nietzsche, ele inclusive chegou a escrever uma série de textos, né? Quer dizer, vários textos em que ele menciona Nietzsche, em que ele se debruça sobre o pensamento do Nietzsche. O loop, ele remete à questão, eu penso, do eterno retorno, né? O eterno retorno. Isso foi uma coisa que até eu, sendo bem leiga, vi na série. Você vê a questão do Uric. Ele era um filho no mundo 1, ele era o filho da mãe no mundo 2, e se tivesse mais 10 Sigmundos, eles seriam a mesma pedaço de... A mesma... A Hannah. Ainda bem que... A Hannah quer sofrer, ela sofre em todos os mundos, porque ela vai atrás, ela cascavia o sofrimento e traz pra ela. Uhum. Então, o eterno retorno, ele está muito ligado a essa questão do desejo, do querer, né? Basicamente, no pensamento do Nietzsche, claro, a série não vai fazer uma leitura do eterno retorno no sentido nietzschiano, né? No sentido do pensamento do Nietzsche, quando se trata do loop. Na verdade, o que o Nietzsche fala a respeito do eterno retorno é no sentido de uma... O eterno retorno, ele tem um pensamento do Nietzsche, tanto no sentido cosmológico, né? Que eu não vou entrar nessa questão, porque não é
a parte mais interessante, né, o que remete diretamente à série. Eu digo assim, é porque o eterno retorno, no sentido cosmológico, o Nietzsche diz, aliás, vou acabar falando, né? O Nietzsche acaba dizendo basicamente que o tempo ele é infinito, né? E a quantidade de matéria que compõe o universo ela é finita, né? Ele chega a dizer isso, né? Escrever isso. E se essa matéria é finita, o número de configurações dessa matéria vai ser finita. Não sei se estão para acompanhar o raciocínio. Né? Então vai chegar um ponto em que essas configurações vão se repetir. É como se fossem peças de Lego e por mais que tenha muitas, uma hora você vai ter que repetir a figurinha e ela vai ter que retornar uma forma que ela já foi. Ela já foi. O nosso universo seria assim. Esse seria o sentido cosmológico do eterno retorno em Nietzsche. Eita. Ou seja, nosso universo, essa vida que a gente está vivendo aqui agora, ela vai voltar eternamente. Né? Mas esse não era o sentido, né? Professor, já fiquei com cara de choque. Então, um dos conceitos abordados é que se a gente fizer uma merda de vida agora, a gente é tipo um karma. A gente vai ter que viver com essa merda de vida. Aí é que está o sentido do eterno Nietzsche. Ele tem dois sentidos, né? O cosmológico, é o que eu acabei de falar, e tem o sentido, como posso dizer, principal, que é o ético. Porque o Nietzsche ele foi um autor que ele criticou fortemente a cultura, né? A civilização ocidental, né? Que é fortemente marcada pelo cristianismo, pela metafísica, né? Metafísico que concebe a realidade a partir de dualismos. Olha os dualismos aparecendo. Né? No sentido de que haveria a realidade, né? Ela seria dividida em dois âmbitos. O âmbito temporal e o âmbito da eternidade. Né? A vida aqui e a vida após a morte. Essa é uma ideia básica do cristianismo, né? Que marcou fortemente a cultura ocidental. O que o Nietzsche faz é lançar um desafio ético, né? a essa noção, a essa ideia. Né? No sentido de que ele diz, olha, isso daí é uma visão do Nietzsche, né? Seria uma moral de escravo. Né? Seria uma visão em que, eu sofro nessa vida, mas eu serei recompensado no além. Né? Se eu for bonzinho, obediente, aguentar calado aqui, eu vou ser recompensado, né, após a morte, no além. Aí o Nietzsche pega e inverte a coisa. Né? Ele lança a ideia do eterno retorno como um desafio ético, no seguinte sentido. Vive a tua vida de tal maneira que tu queiras que essa tua vida se repita por toda a eternidade, ou seja, viva de forma plena, de tal forma que você queira eternizar a sua existência aqui, e não ficar esperando por uma recompensa, né, no além. Né, tem uma frase aqui que o pessoal colocou nos comentários, que é da série. Você não pode suportar seu destino imperioso, ame-o, você não tem escolha. E isso foi uma das coisas que a série botou ali, que por mais que todo mundo tivesse infeliz com aquela vida, era melhor você encontrar um jeito de gostar do que você está vivendo. Faça o melhor com sua limonada aí, use seus limões, porque isso aí vai se repetir até você cansar. Caberia nesse pensamento um pouco do estoicismo. Exatamente, tem tudo a ver com essa ideia do eterno retorno. Então, na verdade, ele remete à ideia do eterno retorno, mas não para aí. Tem algo mais, tem muito mais, para falar a verdade. Porque o loop, ele apresenta, o loop temporal da série, ele não apresenta o eterno retorno em si.
ele apresenta uma visão, na verdade ele apresenta é, mais uma perspectiva, né, do eterno retorno. Muito interessante essa ideia. Convida muita gente à filosofia, né? Porque cabe na ideia de karma e dharma, cabe na ideia do estoicismo, cabe em muitas ideias, menos no cristianismo, né? Mas cabe em muitas ideias. Na verdade, a série faz uma crítica enorme à metafísica de cunho dualista, né? Que predomina no pensamento cristão, né? Então a série não traz aqueles símbolos religiosos à toa, né? Porque ela traz a ideia, Adão e Eva, ela traz a ideia do padre, ela traz a ideia de um livro que guia todas as suas ações, ela traz pesadas simbologias da religião cristã, né? Na verdade, ele traz as simbologias ali de 4 culturas. Esclareça. Não sei se... Você tem símbolos cristãos, né, que a gente acabou de falar. Tem elementos da cultura greco-romana, tem elementos da cultura celta, e pelo menos um, eu estou lembrando, que está fortemente presente. Qual é o da cultura celta? É a triqueta, né? Ah, né? Muitas aquele pessoas. símbolo porque tem o símbolo do infinito, mas tem aquele que são 3. É difícil aqui de eu. É como se fosse um laço com 3. São 3 laços. Sim. Né? E tem também. Eu vejo. Aí é uma leitura minha. Eu acho que também tem alguns elementos da mitologia nórdica ali, viu? Germânica. Possivelmente, mas é só uma... Principalmente no personagem do Voller, né? Que era aquele policial. O Voller. O mistério terminou a série e ninguém soube o que houve com o olho daquele cara. Pois é, o Voller me chamou muita atenção porque, pelo menos as criadoras, né, da série falaram que era como se fosse uma piada, né, uma brincadeira e tudo, mas eu fico me perguntando se não houve algum elemento do inconsciente que vazou ali, entendeu? Porque tem 2 deuses na mitologia nórdica, enfim, germânica, né? E que a série é alemã, enfim, tá ligada às raízes culturais deles, né? Que é o Odin e Tyr. Odin era um deus caolho. O Voller, ele tá sem um olho, né? Num dos universos. E também tem a questão que o Voller, quando foi pro outro universo, ele não tinha um braço. Então tem aquilo de que, tipo, olha, você tá destinado a faltar uma parte. Fique feliz que é só um olho. Que o braço faz falta. Sim, tem isso, mas na mitologia germânica, enfim, o deus Tyr, ele sacrifica uma das mãos dele, entendeu? São 2 deuses fortes, bem presentes, né, centrais na mitologia germânica, né? É porque tem, enfim, mitologia germânica, mas você tem, por exemplo, Odin é chamado Wotan, né? Nome germânico dele, a mitologia nórdica é Odin. E o Tyr também, né? Tivaz. Então eu vejo assim, o Voller tem esse, assim, eu creio que realmente foi uma brincadeira, assim, elas não queriam responder tudo, mas eu me questiono, não estou dizendo que essa é a verdade do personagem. Agora, me parece curioso que ele não tem um dos olhos, né, ele perdeu um dos olhos no universo e no outro ele está sem um braço. E fora que no universo onde ele não tem braço, é o universo que quer impedir o apocalipse. E o deus Tyr, ele perdeu a mão
numa tentativa de aprisionar o lobo Fenrir, que era o que traria o apocalipse na mitologia nórdica, na mitologia germânica, né? Meu Deus, agora eu vou ter que assistir tudo de novo e ir pesquisando. Assim, eu não estou dizendo que é isso, mas, Mas eu, eu é acho uma que faz interpretação. sentido. Quem escreveu aquela série, escreveu colocando o máximo de simbolismos secretos que eles podiam, justamente para fazer sua mente disparar com tudo que seu subconsciente já viu de misterioso até aquela data. Então, assim, eu acho assim, que me chamou a atenção, pelo menos. Não vou dizer que é isso, mas isso ficou na minha cabeça, essa relação. O personagem do vôlei, isso que aconteceu com ele nos dois universos, me chamou muita atenção, né? Eu realmente tô botando no Google agora. E é muito legal a relação desses deuses. Acho que foi um trocadilho, né? Porque o vôlei foi o único que ficou inexplicado. Perdeu o olho, perdeu a mão e pronto. Uhum. Então, vamos aqui para a pergunta. O que você achou do final? Vamos começar por aí. Ele atendeu às suas expectativas? Infelizmente, eu não gostei do desfecho, digamos, o episódio final, né? A resolução da coisa, né? Porque tudo muda no episódio final, ele dá ali ei, seus bestas, tem mais um mundo, né? Não, essa ideia, a ideia de ter um terceiro mundo é ótima. Agora, o desfechozinho especificamente, no sentido de que tudo foi um Tannhaus, entendeu? Aquilo ali é que eu não gostei. Eu achei que poderia ser mais, o final poderia ter sido mais bem elaborado, sabe? Eu acho que se ele terminasse com um paradoxo, seria melhor. Se você pudesse reescrever, como teria terminado? Vixe, mas... Rapidamente. Assim, eu não cheguei. Eu acho que eu teria que pensar bastante. Eu não me sinto agora em condições de dizer como eu teria. Como você termina? Agora, certamente, eu adoro finais abertos, bem abertos, entendeu? Eu sei que teve um certo grau de abertura no final, mas eu teria deixado mais aberto ainda e com mais mistério. Eu acho que de você, sabe, no sentido de que deveria ser o showrunner da série dizendo na mesa, o nosso final vai ser aberto. E eu é uma das escritoras dizendo, vamos nada, vamos responder essas perguntas tudo. Deve ter tido esse momento. É porque eu penso assim, uma série que abordou questões... assim, a gente vê que tem o elemento da física, né, o elemento cosmológico, o elemento quântico, né, estão presentes. Mas eles são metáforas de questões existenciais. Eu acho que uma série que tem uma proposta existencial não deveria, né, assim, terminar com uma solução, e uma solução, de certa forma, simples. Eu acho que deveria ter terminado com uma resolução de um conflito, mas essa resolução do conflito poderia ter permanecido aberta a interações diferentes, né? Poderia ter lançado outras problemáticas, né? Porque a existência ela é problemática, né? Sabemos. Então acho que, né? Então acho que o final não estou dizendo o final como um todo, mas esse finzinho específico, a solução, né, a resolução de tudo é que pecou, na minha opinião, né? Eu acho que poderia ter sido melhor. Me fez lembrar, sabe o quê? Eu não sei se... Eu assisti uma série de ficção científica um tempo atrás, uns anos atrás, chamada Fringe. Não sei se você conhece. Fringe, mas faz muito tempo. Pois é, me pareceu o final de Dark, pareceu o começo de Fringe. Todo mundo aí, galera, já vai colocando Fringe pra gente assistir enquanto tá fresco a memória de Dark pra fechar o looping das duas séries juntas.
Porque em Fringe você tem tem os universos paralelos, né? Você tem um cientista que perde o filho dele no universo, e aí ele acaba desenvolvendo um experimento, né, que permite a ele se conectar a outro universo e lá ele rapta o, o, como posso dizer, a versão alternativa do filho dele do outro universo, né? Então, de alguma forma, eu quero chegar. Você tem aí um cara enfim, no caso de Dark é um relojoeiro, mas o Tannhaus é um relojoeiro, mas não é um relojoeiro, ele é o relojoeiro, né? Ele é sei lá, uma mistura de relojoeiro com um cientista maluco, com, né, Dr. Brown de Volta para o Futuro, O com relojoeiro do Doctor universo, Who. né? Assim, Hã? ele é o relojoeiro do universo, né? Porque Do assim, ele marca universo, tempos exatamente. universais que nem estão nessa Não, dimensão. ele é tão foda que ele é o relojoeiro do multiverso, né? o Nota Tannhaus, para a ciência. E você percebe que ele não é rico, né? O cientista mais sim, foda dos multiversos tá lá na maior casinha simples. E a Cláudia, que tá destruindo o meio ambiente todinho, lascando tudo, tá rica e bem pois é. alimentada. Então o Tannhaus ele me faz lembrar um pouco, assim, não, só um pouco, tô dizendo assim, não no sentido, são personagens diferentes, né? Mas eu digo essa história de um cara que sofreu uma perda, né? E que a partir da perda dele inventou algo que acabou bagunçando o multiverso, né? Isso tá lá, o personagem acho que o nome do autor é Walter Bishop, né? Da série Fringe, ele bagunça o multiverso pelo mesmo motivo, né? Foi Você uma perda de acredita uma que entidade. alguém com tamanho conhecimento, porque o Tannhauser era incrível, né? Você acredita que Uhum. alguém com tamanho conhecimento seria capaz de voltar no tempo? Porque assim, na minha vida, não importa a desgraça, eu acho que eu não voltaria. Porque provavelmente eu ia fazer a desgraça ainda maior, pior e repercutir ainda mais. Bem, eu não duvido, né? Eu digo assim, não acredito nessa possibilidade de. Claro, isso aí é ficção pura, viagem temporal. Assim, mas eu digo assim, se realmente acontecesse, bem, o Tannhaus é um ser humano, né? Como ser humano, ele é finito, ele é falho, ele tem os Faz desejos sentido. dele, né? Ele tinha um desejo ali, Faz sentido. né? Então, A é, gente é, nunca é, é, pode subestimar a humanidade, né? não vamos. Tannhaus, ele, na verdade, a série aborda muito essa questão de alguém que se põe no lugar de Deus, né? O próprio Adam faz isso, né? Sim. O Adam, a Então, Eva, o Tannhauser, a até o Eva, próprio o Tannhaus, Jonas se põe como mensageiro. uhum, todos eles se põem nesse lugar de figuras divinas e falham horrivelmente. Porque eles são Eu acho que humanos, a escravos do única que desejo. não foi por esse caminho, é quem resolve a coisa, é a Cláudia. Eu confesso que eu tinha gostado do final até estar pensando em todas essas questões e eu vou ter que ver o final de novo, porque pra mim, quando eu assisti a série, eu via duas possibilidades. Uhum, Explodir tudo, resetar tudo que aquilo ali já tinha bagunçado. Então, destrói tudo, sim. apocalipse total em todos os mundos, zera tudo. E o Era o que o 2 Adam queria, né? eu era time Adam ali, provavelmente. E o terceiro, que, tipo assim, vão ter que ignorar essas duas histórias que estão presas no looping e vão ter que fazer uma outra dimensão onde as coisas vão dar certo. Eu já tinha pensado nesses dois caminhos, assim, seriam os mais óbvios pra mim. Que esses dois mundos Isso aqui daí era o não, que o não davam Noah mais queria, certo. né? Oi? Era o que o Noah. Do meu time. Do time do O Noah Apocalipse. queria. O Noah, o personagem do Noah, ele queria o Adam queria destruir tudo, né? O Noah queria um mundo melhor, né? Sem sofrimento. Não existe um mundo melhor sem sofrimento, né? Só existe esse E mundo, né?
E o Noah, ele era um sacerdote, né? Foi ordenado, né? E tudo. E foi enganado pelo Adam, né? Na verdade, era nesse ponto que eu queria chegar, porque eu vejo que a série, e é uma leitura que eu estou fazendo, né? Ela aborda também a questão do niilismo. Ou seja, eu falei do eterno retorno, e eu tinha parado num ponto que eu disse que o loop, ele não apresenta, ele mostra o eterno retorno, mas ele mostra o eterno retorno a partir de certas perspectivas. Essas perspectivas são nihilistas. E Milistas? aí eu acho nihilista, que Nihilistas. são isso, nihilistas que remete ao Nietzsche, ao pensamento do Nietzsche de Ah, novo. E vivendo e eu vejo aprendendo. que há quatro. Hã? Vivendo e aprendendo, continua. Não, é assim, é uma interpretação. Certo? Eu vejo que tem quatro nihilistas centrais na série. São quatro personagens que, para mim, são bem fundamentais para compreender essa questão do loop, do eterno retorno. O Adam, a Eva, Noah e Cláudia. É, eles que regem a orquestra, né? Uhum. E onde eu quero chegar? Cada um desses personagens representa uma faceta do niilismo. O Adam, tem um certo momento da série que o Adam chega a dizer que o tempo é que seria Deus, né? É, fez sentido pra mim. E, e o Adam, ele. Aí que entra a simbologia freudiana e greco-romana, podemos dizer assim. O Adam, ele é a figura do pai, né? A gente percebe isso, né, na terceira temporada, e ele é aquela figura do Deus Pai. E é um Deus Pai fortemente associado à noção do tempo. Na mitologia greco-romana, é a figura de Cronos ou de Saturno. Né? Inclusive, o deus Cronos ele devorava seus próprios filhos. Eu vejo que o Adam ele encarna o niilismo, ele encarna a figura do ressentimento. É aquele cara que carrega um ressentimento em relação à existência. Então, ele não é alguém que suportaria o eterno retorno. O O grande inferno pra ele é objetivo, ali. o inferno para ele é ali, e mais, ele tem uma postura que seria do nihilista reativo. Ele é aquele nihilista ressentido, revoltado, vingativo, que quer a aniquilação total da existência, a aniquilação total da vida. Hum. E ele aparece como essa figura do Deus Pai, devorador dos seus próprios filhos. Ele é tipo o Devorador Deus que. A nossa visão da sociedade, do Deus que pune, né? Do do Deus Deus que que pune, do vingativo, Deus que manda vingativo. tempestades, que, né, que quer doutrinar a Uhum. humanidade. Inclusive o próprio quadro que tem lá na sede da Sindus, né, que era a ordem que ele liderava, é um quadro, se não me engano, é do Rubens, e é um quadro que mostra a queda, né, a luta Acho que o nome do quadro é A Queda para o Inferno, que tem todo para o mundo inferno. desesperado tentando subir à força para o céu, mas eles nunca vão São conseguir. anjos, são anjos caídos, é a queda de Lúcifer, do anjo que quis se. É interessante essa temática do anjo, porque no final da série, o, o Adam e a Eva, né, melhor dizendo, o Jonas e a Marta, eles aparecem como anjos. Sim. Né, Eles, quando eles eles cumprem o salvam papel Adão e Eva, Deus Mãe, Deus Pai, e também dos heróis que iniciam ali o novo mundo. Eles cumprem o todos novo os mundo, que papéis são religiosos ali.
Aham, então o Adam é uma figura de, tipo, como se fosse assim, o quadro remete à figura do anjo caído, então ele é como se fosse assim, ele é a criatura que se põe no lugar do Criador, né, que foi o motivo a criatura que se revolta, né, que é um tema que está presente na figura de Lúcifer, né, se revolta contra Deus e cai, e os anjos caem com ele, né, e o quadro está lá, na sede de Sic Mundus, né. Sim. E então o Adam, ele me parece essa figura vingativa, é, reativa, revoltada, né? E quer a aniquilação total. E isso remete também, de certa forma, eu tinha mencionado um pouco aqui o Freud, porque tem esse elemento, de certa forma, né? Não é o que resume a série, é um dos elementos, é um elemento edipiano. Forma. Você tem ali a figura do pai, da mãe e do filho, né? Um triângulo edipiano ali, né, Estão presente. falando aqui no chat, eu acho que é legal falar sobre isso, que o personagem do Tannhaus, em todos os mundos, ele sofria o luto. Ele sempre retornava ao luto. E todos os personagens ali, não tinha nenhum personagem feliz. Sim. Todos eles sofriam constantes perdas e retornavam ao luto constantemente em todos os mundos. Uhum. Não, isso aí é evidente, mas exatamente por causa desse xadrez jogado por essas figuras nihilistas, que são o Adam e a Eva. A Eva, por exemplo, ela já encarna outra postura nihilista. O que é que a Eva queria, no final das contas? O Adam, ele era um nihilista reativo, ressentido, vingativo. Ele queria a aniquilação da vida, da própria existência. Porque assim se aniquilaria todo o sofrimento. Aí ele chegou a iludir o Noah, né? O Noah, por exemplo, também era um nihilista, só que o Noah era um nihilista negativo. Ele negava essa vida aqui e agora em busca de um mundo melhor, de um paraíso. Vamos recriar a realidade. Ele foi iludido pelo Adam, né? E no final das contas, quem jogava mesmo o jogo era o Adam e a Eve, né? A Eva, né? Eve não, Eva. Então você está falando que apesar dos quatro lados, a gente tem a dualidade, né? O Adam sendo Isso, tipo, o é a mal, dualidade. É a dualidade. Sendo, tipo, o renascer. Isso. Aí você tem o Noah, na verdade, ele foi uma peça. Ele acreditava que estava, né, que ele era como posso dizer, o apóstolo, né, do Adam, né, mas na verdade era uma peça. E a Eva já apresenta, na minha visão, um niilismo mais, como pode ser, passivo, porque ela queria conservar aquela vida, né? Preservar aquela existência, né? Toda a preocupação dela era manter né, aquela preocupação bem da mãe, né? Beirando uma relação assim bem doentia, né? De preservar maternal? Mas uma proteção maternal doentia, né? Porque aquilo ali não era vida. Era bem narcisista aquilo. Ela deixou a mulher lá viva né? só viva. Aquilo ali era uma forma de vida bem pobre, né? Bem empobrecida, bem sofrida, bem. Então é outra forma de niilismo, né? De você. Um é o revoltado, né? Aquele niilista ressentido, reativo, e a outra é niilista passiva. O Noah já era o que apresentava um niilismo negativo, foi manipulado, né? Pelo Adam, e a Cláudia. A Cláudia é um personagem que eu, assim, me cativou bastante. Sabe? Ela mostrou a vocês, pensam que estão jogando xadrez, né? Mas, na verdade, eu vou cavar aqui um buraquinho e vou sair aqui do tabuleiro e vou bagunçar o jogo de vocês.
né? Vou encontrar uma saída, né? Ela foi uma espécie de agente duplo, né? Só para esclarecer, o Pedro Muniz está aqui no chat contribuindo, dizendo que o niilismo, então, é a visão cética radical das coisas, né? Tipo, não acreditar em conto de fadas. É uma interpretação da realidade que desvaloriza qualquer Isso. imposição de sentido, finalidade e existência, que realmente dá para entender isso bastante como o Adam, né? E isso, não, e com a Eva também, né? Os dois. Não, e também com Noah. Com todo Né? mundo. A Cláudia também apresenta essa característica, mas o dela é no sentido ativo, né? Ela é a única personagem que consegue ter uma postura criativa, inventiva ali, né? A Cláudia resolveu ficaram... a linha do tempo, meu amigo. Ela Pois resolveu os mistérios do universo. É por isso que eu digo que tem os 4 niilismos ali, porque você tem o niilismo, isso aqui é a minha leitura, né? O niilismo reativo do Adam, o niilismo negativo, bem religioso, né? O niilismo reativo do Adam revoltado, o niilismo bem religioso é o do religioso cristão, né? É o do Noah, o niilismo passivo, né? Da Eva, mãe, né? Enfim. E então a você Cláudia poderia dizer que Nietzsche, o espírito de Nietzsche estava ali enquanto eles estavam escrevendo a série? Não, eu estou dizendo que é uma interpretação que eu estou fazendo. Uma interpretação que Né? tá super colando para mim, assim. Eu consigo realmente conectar esses significados do que você tá falando com a série. Achei bem válido, assim. Eu tinha feito uma visão diferente. Eu não tenho a ambição de decifrar sério, aqui apresentando uma leitura. Né? E é uma leitura que me ajudou a ter uma certa compreensão da série. Né? Eu tô gostando da sua leitura. Porque, assim, a minha visão tinha sido muito fechada mesmo. Você tá me mostrando uma outra perspectiva aí e um capítulo a ser estudado, né? Já tá aqui anotado, estudar Nietzsche. A grande questão para mim é uma perspectiva. Eu estou aqui apresentando uma perspectiva, né? Falando em perspectiva, eu também tenho interpretações sobre. A gente falou do loop, né? Como eterno retorno. E a pessoa que mata a charada, porque tinha 3 personagens que estavam enxergando o eterno retorno aí, né, de forma bem deteriorada, desgastada, né, que eram o Adam, o Noah e a Eva, né. A Cláudia ela já tem uma postura mais afirmativa, mais criativa, mais inventiva. Você tinha ali um jogo, né, você tinha 2 grandes jogadores, né, havia um dualismo ali instaurado. E as regras, né, já estavam postas, já estavam. Aquilo ali ia ficar se repetindo por toda a eternidade. O né? universo tem regras, não é bagunça, né? Mas a Cláudia ela conseguiu romper esse joguinho, né? Esse Na minha visão leiga, cósmico, a Cláudia ganhou o jogo pelas regras. Né? Ela foi. Exatamente, ela conseguiu, pelas regras, né, subverter as regras. É isso que eu achei bacana da parte dela. A gente já está aqui há um tempo, eu vou perguntar para o pessoal do chat se tem alguma pergunta que a gente possa usar o seu conhecimento para responder aqui, para dar uma perspectiva diferente. Alguém no chat aí tem alguma pergunta? Porque só hoje a gente já tem tanta coisa o que pensar sobre a série. Assim, eu pelo menos fiz a anotação aqui, fui baixando a cabeça, anotando. Vou passar o domingo refletindo sobre várias coisas, vou reassistir o último episódio também. E eu queria acrescentar também outras 2 metáforas aqui, pelo menos foi uma leitura que eu faço, né? E 2 elementos bem presentes na série também é o emaranhamento quântico, né?
e o buraco de minhoca. É isso? O emaranhamento quântico, eu sinto que ele tem. Aqui eu já vou trazer um pouco mais para o pensamento do Heidegger, né? O emaranhamento quântico, ele me faz pensar na questão das possibilidades de existência, né? Como se fosse uma metáfora para a questão do projeto, das possibilidades de existência. Falar E em o buraco existência, Não, finaliza. O buraco e quântico. o buraco de minhoca, né, que a gente vê lá conectando pelas. Tem a caverna, né, o Pela subterrâneo lá caverna. do. Na verdade, é uma rede, né, de subterrânea, né? Esse buraco de minhoca, ele já, para mim, que ele acaba conectando os três tempos, né? A princípio, e que remete ao símbolo lá da triquetra, né? Eu acho que tem a ver com uma leitura possível seria das ecstases temporais, né? Que o Heidegger apresenta, né? No sentido de que a nossa existência, a gente pensa o tempo de uma forma muito pobre. A gente tende a pensar o tempo como uma mera sucessão de agoras, né? E não como no sentido de um instante, né, decisivo, né? A todo momento a gente está, como posso dizer, passado, presente e futuro não tão conectados no sentido de uma sucessão de agoras, né? O passado, presente e futuro eles estão conjugados sempre, como na triquetra, né? Tipo, meu futuro já aconteceu. Eu só não sei ainda. Não, é basicamente no sentido de que você está o tempo todo refazendo o seu passado, reinventando o seu passado, né, sua memória, e se projetando no futuro. Então, não é uma simples sucessão de agoras. Os três momentos do tempo, eles são copresentes. Última pergunta que eu achei. É uma pergunta que eu também queria fazer. Enquanto especialista em filosofia, qual é a sua opinião, senhor Felipe, sobre o determinismo? Está tudo determinado? O destino está escrito? Temos chance de escapar de nós mesmos? Bem, quanto à questão do determinismo, né? Eu não penso em determinismo, assim, meu posicionamento, eu vejo a realidade como contingência mesmo. Né? Eu acho, inclusive, que essa questão da contingência, eu não sei se está, pelo menos eu vi a série dessa forma, a série não aborda o determinismo, é o contrário. Os personagens que estavam cegados pelo seu desejo, que viam as coisas, ficaram presos no loop. Mas perceba que teve a Cláudia lá, teve um elemento ali, uma coisa que ninguém percebeu, Adam e Eva não estavam percebendo. A Cláudia deu uma rasteira neles. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro no que eu estou dizendo aqui, mas não teve determinismo ali. Meu Deus. Eu digo assim. Eu vou ter que assistir tudo de novo agora. O determinismo houve um determinismo, mas perceba, no final das contas, aqueles dois universos paralelos que estavam entrelaçados, né, que era o do Adam e da Eva, deixaram de existir. Certo. Então não houve, não aconteceu. Uma ilusão. Então todo o determinismo daqueles mundos se desfez. Então o determinismo se desfez de modo que ele nunca houve. Uhum. Aquilo ali foi a afirmação total da contingência da existência. E a Cláudia é que
traz isso para a série. É o, Eu não tenho palavras. é o oposto. E que, na verdade, a série deixa que mensagem para você? Qual seria, assim, a moral da história para descrever para uma criança de 8 anos, assim, que a série deixa para você? Eu vou responder isso agora e conectando com o final, com o Town House, né? Enfim, eu não gostei daquela parte especificamente o desfecho, mas até ele tem uma mensagem bem interessante, essa da contingência, no sentido de que uma coisa, pelo menos eu percebi assim, uma coisa que não estava conectado diretamente nem com a Ada nem com a Eva, foi uma coisa que aconteceu lá com o Town House e acaba respingando neles. Né? Então, até nisso o elemento da contingência está presente, né? É algo inesperado. Algo que, digamos assim... Hã? Eu tô em choque, continua. Eu li errado. Né? No sentido... Como é? Eu vi a série errada. Porque realmente tô em choque. Eu não tinha percebido que de fato todo o determinismo acabou ali. Não tinha percebido que a Cláudia é a senhora do destino, a rainha do tempo. Na verdade, nem destino tem, né? No final das contas. Né? O destino era uma ilusão. Nós não temos destinos traçados, nós temos só a constância do agora? Nós temos escolhas e somos responsáveis por essas escolhas, né? E essas escolhas que nós fazemos também impactam na vida de outras pessoas. Eu vi isso no finalzinho ali com o Town House, né? Então, a moral da história seria que nós temos que fazer escolhas conscientes, porque a gente pode lascar tudo com escolha ruim. Eu vejo dessa forma, não vi em momento algum, assim, que, claro, está presente o elemento do destino, do loop, mas no final das contas tudo isso é desmanchado, uma ilusão. Dentro dessa perspectiva e de várias outras que se pode formar, essa série vem como uma obra de arte, né? Porque ela, para uma mente de um adolescente, ela dá um up no crescimento ali de compreensão da humanidade e da vida na Terra. Assim, eu vejo que essa série teve esse mérito, né? Assim, por mais que eu não tenha gostado assim do finzinho, como eu falei, mais porque pensaram o fim no sentido de uma solução, eu acho que o fim teria sido melhor como paradoxo, né? Como uma problemática. No final das contas, é a ideia de que o que é a contingência mesmo, nós somos responsáveis nessa contingência da própria existência, né, em que nada é certo. Nós somos obrigados a fazer escolhas, e essas escolhas impactam não só a nossa vida individual, né, mas também a vida de quem está próximo a gente e até mesmo de pessoas que não estão próximas. Até mesmo em outros mundos. Mas assim, eu vejo, porque eu vejo os outros mundos na série do Dark, né? O mundo é no sentido metafórico, né? Na minha leitura. Não, eu tô brincando, assim, até mesmo em outros mundos, mas... Pela sua explicação, eu entendi que não há outros mundos, assim, teoricamente. Não, mas na própria filosofia, há certos autores que utilizam a noção de mundo, né? Não no sentido de universo, mas no sentido de outras possibilidades de vida, de outras possibilidades de existência, de outros modos de ser, de outros modos de existência, de outras maneiras de viver. Quase como uma metáfora para outra bolha que não a sua? Exatamente. Eu vou assistir de novo. Felipe, muito obrigada. Eu já tinha visto várias perspectivas, vários vídeos, mas essa conversa
Dark acabou de subir pro ranking de melhores séries. Que ela já era boa. Mas agora que eu vou ter que rever com nota de rodapé e mais a pesquisa que eu escrevi, eu vou passar ela pros meus alunos. Eles têm de 18 a 24. Olha, já vão começando a pensar na existência de vocês de agora. Tem que começar a partir de agora. Já. Gente, pois, muito obrigada. Vou encerrar aqui a live. Obrigado, pessoal do chat, que foi dando aí umas sacadas muito boas aí, que contribuíram muito. Depois, acho que você tem que assistir e ver o quanto o pessoal do chat contribuiu aqui. Só tem gente, né, nesse canal aqui. Cara, vou dormir pensando sobre a vida, sobre minhas escolhas que eu farei amanhã, do momento que eu acordo até o momento que eu durmo. Eu gostaria também de agradecer pela oportunidade, pelo momento maravilhoso, agradável, né? Essa conversa aqui bem, assim, a gente viajou aqui, né? Enfim, foi maravilhoso. Só tenho gratidão, né? Assim, Nossa, é sempre muito bom participar dessas conversas, dessa troca de ideias, né? Eu acho que é sempre muito rico, né? Pois E, sempre de que eu novo, tiver dúvida, eu vou te chamar para entender os trâmites do destino, viu? Quer dizer, não é destino. Os trâmites do tempo, sei lá, Agora... preciso pensar. Pois muito obrigada. Vamos encerrando aqui. Tchau, pessoal.